pessoal está escutando, já está ótimo. Estão me ouvindo? Estão vendo minha tela? Dá um ok também. Show. Bruna, me desculpa, hoje não vai ter Kahoot. Me perdoe, eu sei que você já vai se manifestar. Tá? Eu vou fazer o Kahoot na próxima aula para fixar e entrar em outro conteúdo. Não, sai não. Não sai da aula, não. Ó, nessa aula aqui, na última aula, faz bastante tempo, a gente viu força elástica, né? E depois o Miguel deu um pouquinho de reforço lá do conteúdo. Aí depois a gente ficou 15 dias sem ter aula. Então a gente voltou aqui, voltou com um conteúdo bem legal, que é o plano inclinado. Fechou? Então, se acalmem, essa aula não está tão light quanto as outras. Pode confundir um pouco, mas vamos tentar tirar todas as dúvidas agora. Aqui é... A câmera tá aí. Não tem problema não, Bruna, ou Pedrão. Você quer me ver melhor? Ó, vamos lá. Eu fiz esse Prats, né? Sobre plano inclinado. Deixa eu ver aqui que tá fora de ordem. Espera aí. Ouviu? Vamos ver se vai na ordem. Foi. A gente vai falar um pouquinho de plano inclinado, mas antes disso, né, vamos ver um pouquinho da utilização deles. O plano inclinado nada mais é que uma máquina simples. A gente vai ver algumas máquinas simples no nosso conteúdo ainda, né? A alavanca, o plano inclinado propriamente dito, que facilitou várias construções ao longo do tempo. Tá? Então, é dito uma máquina simples. Tá, que permite a executar algumas tarefas, né, conforme está no texto, e essa execução dessas tarefas, né, diminuir o esforço físico para executá-las. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que também a gente não consegue, né, criar energia do nada. A energia tem que se conservar. Então, se ele está fazendo mais esforço, alguma variável vai aumentar. Tá? Então, é inversamente proporcional. Certo? Então, tem esse texto. E tem uma contextualização. Né? Os planos inclinados tornam o trajeto mais longo em relação ao trajeto feito, né? Perpendicularmente ao plano. Então, se você quer ir de um ponto ao outro, seu TCC do nono foi sobre alavancas, então você viu... Você achou traumatizante alavancas? Não. Como que é aquela frase, me deu um ponto de apoio, uma alavanca que eu consigo... um braço de força que eu consigo mover o mundo, não é? Alavancas são máquinas muito boas. Eu erguerei o mundo, exato. Foi Arquimedes, certo? Boa dia, Rian. Bom dia para você também. Chegou atrasado, hein? Menos um ponto. Então, continuando, os planos inclinados, né, tornam o trajeto mais longo. Em compensação, né, você tem um trajeto maior, contudo, você faz uma força menor para mover um dado objeto, né? E aqui, arqueólogos, né, tem as teorias da conspiração, né, que as pirâmides foram construídas por alienígenas, né? Como que o pessoal conseguiu fazer uma construção daquele tamanho, né? Nada mais é do que você usar a física. Então, eles usavam a física a todo momento também, intuitivamente. Deixa eu abrir o chat aqui. Eles usavam a física intuitivamente, né? Então, eles conseguiram fazer aquele feito da pirâmide do Egito usando tipos de máquina simples, né? Usando a física que a gente está aprendendo aqui. Tá? Então, depois desse curso, você pode construir a sua pirâmide também. Tá? Então, aqui a gente tem uma rampa, né? Como que eles levavam aqueles blocos de pedra até lá em cima, né? Então, eles tinham essa rampa, que nada mais é que um plano inclinado,
tá? E se eles quiserem diminuir o esforço para levar essa massa, essa pedra acima, né, no ponto mais acima, onde que eles estão construindo, eles aumentavam o trajeto da pirâmide, aumentavam a hipotenusa, né, desse triângulo. E aí você faz menos esforço para levar uma massa maior, que é um peso, né, uma força-peso. Certo? Então, basicamente, plano inclinado é uma máquina simples que a gente vai utilizar, né, para fazer menos esforço, né? E a gente vai ver como que a gente faz como que é a matemática e a física envolvida nesse efeito físico do plano inclinado, tá? Então, a parte um pouco de contextualização. E aqui agora a gente vai entrar um pouquinho na matemática, tá? Então, é usual que a gente represente, né, as atividades, né, a modelagem do plano inclinado, né, para a gente estudar. A gente faz sempre um triângulo, né, a gente faz um triângulo, que é o plano inclinado. Costuma-se colocar, né, um bloquinho, aí depois eu vou mostrar uns memes para vocês. Costuma-se colocar um bloquinho, né, e aí a gente vai estudar conforme a gente estudou em aplicações das leis de Newton, né? Se eu tenho um bloquinho aqui, eu vou ter forças exercidas nesse corpo, né? E com eu colocando essas forças, né, analisando as forças que são exercidas nesse corpo, eu consigo estudar os efeitos desse plano inclinado, né? O que pode ou não facilitar para mim. Basicamente é isso, né? O plano inclinado, a gente tem alguns efeitos nele. Tá? Então, só para relembrar, lembra da normal? Fala para mim, a normal é uma força, qual é a característica dela? Ela tem algumas características, né? Quais são elas? Responda aí no chat que eu vou esperar. Tem que lembrar, hein? Valendo um bombom que eu tô devendo uma caixa já para Bruna. Esqueci o nome ao centro. Não é ao centro, vamos lá. Tá quase. Vou fazer um brainstorm aí. FN, força normal, tá. Mas qual é a característica dela? Se eu for desenhar uma força normal, como que eu sempre desenho no meu corpo? Isso aí tem que estar na ponta da língua. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 90 graus com a superfície. Perfeito, exato. Parabéns. A Bruna, eu já estou devendo a Cacau Show toda para você, hein? Tanta resposta correta. Isso aí. FP, força-peso, para cima. Eu quero doce, Bruna. Deixa eu responder. A montanha de doce no sítio do Carnaval. Tem que cobrar, hein, que eu esqueço. Então, exato. A normal sempre é perpendicular ao plano de apoio. O que isso quer dizer? Se você apoiar o seu corpo, né, ela é uma força de contato. Se não tiver contato, ela não vai surgir, ela não vai existir. Então, sempre é perpendicular ao plano de apoio. Vocês conseguem ver meu mouse? Só para eu saber. Dá um joinha se está vendo meu mouse, que eu estou mexendo meio com ele. Estamos, beleza. Então, a gente tem o plano inclinado, né, como o próprio nome diz. Ele não está, né, horizontal, ele está inclinado. E a força normal vai ser sempre 90 graus. Então, ele vai fazer um ângulo de 90 graus, que quer dizer perpendicular. Então, as duas palavras 90 graus e perpendicular são sinônimos. Tá? São iguais. Então, ok. Aí a gente entra no que o Rian estava falando. O Rian falou FN. O que é FN? Seria o nosso N aqui, a normal. Você falou que era para cima. E a força FP, que seria nosso P de força-peso, né? Seria vertical para baixo. Isso está correto se a gente trabalhar na horizontal, que foi nossos últimos exercícios, né?
Mas lembre-se que eu falei, olha, nem sempre a força-peso vai ser vertical, vai ser para baixo, vai ser perpendicular para baixo. Ela sempre vai ser vertical para baixo, no sentido da aceleração, na gravidade. Okay? Então aqui você nota que a força P ela está realmente vertical para baixo, ela não está igual à força normal. Lembra que a gente sempre, quando somava as forças, a força normal e a força peso se equilibravam? Agora, nesse caso, não. Tá? Dê meus parabéns para ela, Bruna. Parabéns mesmo, dê meus parabéns também. Então, vamos lá. Eu tenho a força peso vertical para baixo. Ora, agora eu tenho um problema aí, né? Agora eu tenho um problema aí, né? Lembra que para eu estudar, né, os efeitos físicos, né, as forças físicas, eu tenho que fazer um somatório. Mas esses somatórios, essa soma, né, que é a força resultante, ela é uma soma vetorial. Como ela é uma soma vetorial, né, eu tenho algumas regrinhas para eu poder somar forças vetoriais, né? Eu consigo só fazer soma de forças vetoriais de forma algébrica. O que é de forma algébrica? Eu somo um mais um, né, um mais o outro, quando eu tenho forças de mesma direção. O que é a mesma direção? Quando o eixo que orienta a minha seta, o meu vetor, eles estão colineares, estão na mesma linha, no mesmo eixo. Tá? Então, aí eu consigo. Por isso que a força-peso aqui que está inclinada, no meu plano inclinado, eu tenho que decompô-la, a força-peso. Então, você vê aqui que eu tenho um PX, que eu vou chamar de componente da força-peso no eixo X, tá? Então, eu vou falar bem devagar, se vocês tiverem dúvidas, vocês me parem, tá? E anotem que essa é uma parte especial, tá? Então, a força-peso, ela está inclinada. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar um plano, uma coordenada de referência, meu referencial, e y, tá vendo meu y aqui? Lembra do eixo x e y no plano cartesiano? Então eu vou desenhar o meus eixos de referência, tá inclinado. Tá vendo que ele está inclinado? Por que que ele está inclinado? Porque a maioria das minhas forças está inclinada, menos a força peso, que está vertical para baixo. Tá? Então, para facilitar a decomposição, que aqui vou decompor apenas uma força, que é a força-peso. Eu vou pegar meus eixos de referência, deixar ele inclinado, eu vou ter duas forças já nesse eixo, tá? Eu vou ter a força-peso que está inclinada a esse eixo, formando um ângulo, tá vendo esse ângulo de 30 graus? Tá formando um ângulo, e eu consigo decompor nos eixos x e y. Então, eu vou pegar... A minha única força que eu vou decompor aqui é a força-peso, tá? Então, eu vou pegar meu peso e decompor vetorialmente, tá? No eixo x, px, componente da força-peso no eixo x, e no eixo y, tá? Componente da força-peso no eixo y. Tudo bem até aqui? Tudo ok, beleza. Tá, então, basicamente é isso, tá? Note que, tá vendo o ângulo que meu plano, que está inclinado, faz com a superfície horizontal, é um ângulo de 30 graus. Esse ângulo, ele vai ser igual aqui no meu P, no
o meu vetor inclinado P com o eixo Y. Então, note, sempre que eu for decompor o P, eu preciso de um dado ângulo. Qual é esse ângulo? Esse ângulo que forma o eixo Y com o vetor P inclinado é igual ao ângulo do plano inclinado à horizontal. Nesse caso, o ângulo de 30 graus é igual a esse ângulo de 30 graus aqui no meu triângulo PY com P. Ok? Então, gravem isso, sempre vai ser igual. Então, esse com esse. Tem a dedução, né, matemática e geométrica, só que eu não vou entrar nesse mérito, então pode confundir vocês. Depois procurem na internet, vocês acham tudo, né? Aí vocês procurem lá, dedução do ângulo no plano inclinado. Aí vocês vão ver lá a dedução. Ok? Então, agora vai entrar um pouquinho mais de matemática. Tá? Ah, desculpa, ainda falta, né, o meu FAT. A gente estudou o FAT, que é a força de atrito. A força de atrito aqui, a gente tem que lembrar que ela é sempre paralela ao plano, tá? E ela é sempre a força do contrária ao movimento. Aqui se deduz, né, quando foi feito a análise das forças atuantes nesse corpo, se deduziu que o bloquinho está descendo, logo, quando ele está descendo, a força faixa é contrária ao movimento, a força faixa é para cima. Tá? Posso colocar assim sempre? Pode. Quando vocês forem fazer as contas, se der o FAT negativo, você errou o sentido do FAT. Quer dizer que o bloco não estava descendo, ele estava subindo. Então, esse é algum dos artifícios que a gente consegue dizer, prever os efeitos físicos. Ok? Vamos lá. Quem é o PY e o PX, né? Lembra de decomposição de vetores? Eu tenho que decompor o PX e o PY nos seus devidos eixos. Né? Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou pegar e desenhar aqui. Peraí, se eu consigo achar aqui. Canetinha. Aqui. Opa. Peraí. Pronto. Certo? Ó, aqui eu não tenho um triângulo retângulo. Ele está meio inclinado, mas eu consigo ver um triângulo retângulo aqui. Esse cateto é o PY. Esse cateto aqui menor é o meu PX. E a hipotenusa é o meu P. Então, se vocês lembrarem da teoria lá em trigonometria, que vocês já viram com o professor Rafael, tá? Sempre que eu tenho um triângulo retângulo, eu consigo usar algumas formulinhas de trigonometria. São elas. Vou desenhar o triângulo aqui. Eu tenho meu P, que é a minha hipotenusa. Meu cateto maior aqui, a gente está vendo que é o PY. Certo? PY. O meu PX aqui, o meu cateto. Opa, desenhei errado. Borracha. PX e PY. Ok? Lembra do seno e cosseno? Qual é o seno de um ângulo? Por isso que tem essa formulinha aqui, tá? Tô explanando sobre essa formulinha aqui. Como que surgiu PY igual ao P cosseno de um ângulo?
Vou deduzir aqui bem rapidinho para vocês. Isso aí vocês têm que estar na ponta da língua também. Então, lembra, seno de um ângulo qualquer no meu triângulo retângulo. Quem é? Seno do ângulo. Seno não é, lembra aquele macetinho? Só H, carga à toa? Lembra? Só H, carga à toa. Então, S de seno, o O de cateto oposto e o H de hipotenusa. Então, seno do ângulo qualquer aqui no meu triângulo retângulo vai ser o cateto oposto sobre minha hipotenusa. E aí a gente tem dados aqui, né? Quem é meu cateto oposto nesse triângulo? Meu PX, hipotenusa meu P, né? Então eu quero descobrir quem? Eu quero sempre descobrir o meu PX e o meu PY. Se eu quero descobrir, eu vou passar o P, que é um dado que eu vou ter, multiplicando. Logo, meu PX, se é o seno de um dado ângulo, ou melhor, para ficar igual à dedução abaixo, vai ser o meu peso, vezes o seno de um dado ângulo, que é o que está escrito aqui. Px vai ser o peso total vezes o seno de um dado ângulo. Idem, então, para cosseno. Tá? Meu py vai ser o p vezes o cosseno de um dado ângulo. Ok até aqui? Tranquilo, né? Quem não entendeu, levanta a mão. Deu alerta, hein? Plano inclinado não é tão light. Tudo certo, beleza. Então, vamos lá. Tudo isso, né, para eu descobrir meu PY e meu PX, para eu conseguir fazer o que a gente já vinha fazendo, né? Que era fazer a somatória das forças. Tá? Fazer a somatória das forças. Então, ok. Eu vou ter uma dedução mais à frente. Vou limpar. Okay. Ainda, seguindo com os exemplos de máquina simples, só para contextualizar no nosso dia a dia, né, a gente tem aqui algumas vantagens do plano inclinado. Tá? Então, como exemplo de uma aplicação do plano inclinado é o martelo. Né? Quando a gente encaixa o martelo no prego, é exercida uma força contrária ao sentido do seu encaixe. E aí eu consigo. Né? Você pode ver que o martelo ele tem um gancho que ele é inclinado. Né? Exatamente para poder fazer também essa alavanca. Então, tem duas aplicações, o plano inclinado e a alavanca. Tá? A turquesa é um pouco do exemplo do martelo. Tá? Um muito abordado e dito que é o machado. O machado nada mais é do que dois planos inclinados. Né? Se você pegar o machado, ele tem o começo dele bem uma espessura bem mínima, né, bem pequena, e depois ele vai alongando a espessura, né, vai aumentando. Então, formando um plano inclinado, né, um paralelo ao outro. E aí, formando um formato de cunha, consegue transferir as forças para a lateral e abrir com facilidade, por exemplo, uma tora de madeira. Tá? Então, é uma aplicação de plano inclinado. A guilhotina também, uma aplicação. As rampas é o uso mais comum, né, que foi o que a gente falou no comecinho. Quebra-nozes. Eu vou mandar esse slide, vocês podem ler melhor, tá? O alicate também é uma aplicação. A esteira, notem que tem um
um triângulo aqui, carriola, leg press, que é um aparelho de ginástica, né, na academia. Ele também é um plano inclinado, escorregador, escada rolante, né? O telhado também é um plano inclinado. Você nota que ele é inclinado, faz com que a água da chuva escorra, a rampa de skate. Então, a gente tem várias utilizações do plano inclinado de forma, de forma explícita, porque a pessoa sabe qual é a teoria, ou de forma implícita, né? Tem um outro exemplo que não está colocado aqui, mas o parafuso de rosca, né? Também são planos inclinados. Né? Aqui tem um vídeo um GIF barra vídeo, para vocês verem. Né? A gente vai mais para frente estudar, né? Quando a gente aprender a parte de polias, né? A gente vai começar a utilizar um sistema, ok? E note, tá vendo que esse vermelhinho aqui é nosso FAT? Sempre a gente vai colocar contrário ao movimento, mas nesse caso a gente não sabe se sobe ou desce. A gente vai ver em alguns exercícios. O painel solar também é inclinado. Faz propaganda aí. Prospec Energia Solar? Eu já recebi esse folheto em casa, hein? Prospec Energia Solar. Isso aí. Futuramente eu vou colocar, hein? Já sei com quem falar. Aqui, de novo, é um pouquinho da parte teórica, tá? E aqui são algumas deduções. Tá? Então, vamos lá. Agora começa a parte que muitos não gostam. Então, vamos devagar. É só lembrar de Newton, né? Tudo que a gente vem fazendo, somatória das forças no eixo x e y, tem que ser igual a zero se estiver ele estático parado, ou tem que ser igual a massa vezes a aceleração se estiver em movimento retilíneo uniforme. Desculpa, se estiver em movimento, não retilíneo uniforme. Retilíneo uniforme é quando não há aceleração. Então, ó, a gente vai analisar essa imagem aqui, ó, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho um componente em um eixo, que é o eixo Y, eu tenho vetores no eixo Y, certo? E eu tenho vetores no eixo X. Quando eu decomponho P, eu não utilizo mais ele nas minhas equações. Por quê? Porque ele já está decomposto em suas componentes. Então, esquece esse carinha aqui. Tá? Depois que eu decompus ele, eu vou utilizar as suas componentes na somatória dos equilíbrios. Ok? Então, ó, quem eu tenho no eixo Y? Eu tenho a normal e a componente do peso no eixo Y, que é o meu PY, que a gente sabe calcular, certo? E no eixo X, aqui eu não, na análise dessa imagem não foi colocado o atrito, o faixa, a força de atrito. Então, eu vou ter uma força aqui só. E aí vocês vão ver o que vai ocorrer quando eu tenho uma força só. Então, primeiro vamos analisar as forças no eixo Y, o equilíbrio das forças. No eixo Y, ele não sobe nem desce, né? Ele está estático no eixo Y, certo? Ele não se move, não translada no eixo Y, ok? Então, a somatória SFYR pode ser escrito como aquele sigma maiúsculo grego de somatória. Aqui está como FYR minúsculos índices aqui, que é a força resultante no eixo Y. Tá? Também posso usar
nomenclatura. Tem que ser igual a normal menos o meu PY, que é igual a zero. Ora, lembra que a gente já viu isso, né? Quem é o meu PY? Minha normal. Eu vou ter que, vou desenhar aqui, tá? Eu vou ter que escolher quem é positivo e quem é negativo. Lembra? Eu tenho que ter o meu eixo positivo, qual o sentido que está positivo, qual o sentido que está negativo. Então, aqui, todas as forças que tem a setinha para cima é positivo. Todas as forças que tem a setinha, neste caso, para a esquerda, é positivo. Okay? E, ao contrário, é negativo. Isso eu vou utilizar para quê? Deixa eu limpar aqui. Para fazer a nossa somatória algébrica. Então, em Y, eu tenho a normal, que a gente viu que é positivo, porque no meu eixo de referência ela está para cima, no sentido desse vetor, menos o meu PY. Por quê? Porque ele está para baixo no sentido do vetor, né, na minha coordenada. Lembra que está estático? Então é zero. A somatória desses dois tem que ser zero. Ele não está movendo nem para cima nem para baixo. Ok? E aí a gente tira dessa dedução que a normal é igual ao meu PY. Mas lembre, quem é PY? PY, agora eu vou abrir, tá? Eu tenho essa equação, normal é igual a PY, e agora eu vou abrir. Vou abrir lá. Então, PY, a gente sabe quem é. A gente já viu. O PY é o peso vezes o cosseno de um dado ângulo, que eu vou chamar de θ nesse caso. Tem que ser igual a quem? A massa. Lembra quem é peso? Peso nada mais é que a massa vezes a aceleração da gravidade local. Então, esse carinha aqui, ó, esse carinha é meu peso, só abrir ele. Só abrir, tá? Vezes o meu peso, meu cosseno, perdão, meu cosseno de θ. Então, só abrir aqui a equação. É a mesma, tá? Essa equação aqui é a mesma que essa daqui. São equivalentes. Então, a normal nada mais é do que a massa desse corpo vezes a aceleração da gravidade local vezes o cosseno, tá? O plano inclinado. Em x, para um equilíbrio dinâmico, por que equilíbrio dinâmico? Não tem nenhuma força ali contrapondo, né, o meu px. Então, a força resultante em x, quando é um equilíbrio dinâmico, eu tenho quem? Eu tenho massa desse sistema vezes a aceleração desse sistema. Então, px vai ser quem? Vai ser a massa vezes a aceleração. Aqui tudo bem? Por que que eu... Vou dar para o lado. Imagina o prédio aqui atrapalhando. Nossa. Até aqui tudo bem? Por que que eu utilizei dessa vez massa vezes aceleração para a força resultante ao invés do zero? Isso daqui vocês têm que saber. Tá? Então, vocês sabem, quando não tem movimento, ou quando o meu movimento é retilíneo uniforme, eu uso o zero, né? Certo? Não tem nenhuma aceleração nesse sistema. Quando há aceleração nesse sistema, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Então, ok. Eu igualo o meu Px, que é a minha única força no eixo x, igual a massa vezes a aceleração. Lembrando, a mesma coisa que a gente fez para Py, a gente vai fazer para Px. Quem é Px?
é o peso vezes o seno desse ângulo, que vai ser igual a quem? A massa vezes a aceleração da gravidade local vezes o seno desse ângulo. Logo, quando a gente iguala, né, o px, essa parte aqui da equação, a gente iguala essa parte da equação e joga aqui, porque eles são equivalentes, né? Px é igual a massa mg seno de θ. Eu jogo aqui, né, mg seno de θ é igual a ma, eu tenho um fator comum aqui, que é a minha massa. Então, eu consigo cortar, ou, né, dividir de ambos os lados. Quando eu divido de ambos os lados, eu vou chegar nessa equação aqui. A aceleração desse bloco, a aceleração desse bloco, quando não há atrito, então anotem aí, se vocês estão anotando essa equação, anotem. Quando não há atrito, a aceleração vai ser igual a gravidade vezes o seno desse ângulo. Ok? Quando há atrito, é outra dedução. Certo? Ok. Certo. Então, a Bruna tá safra. Fechou. E agora? A gente deu toda essa teoria, a gente precisa fazer exercício. Agora a Bruna tá de bom humor. A Bruna respondendo para a Bruna. Vamos ver alguns simuladores. Tá? Então, a teoria geral, né, é essa. Claro que a gente precisa exercitar. Se não exercitarmos, não adiantará de nada. Então, vamos ver só alguns simuladores e fazer alguns exercícios. Opa, ou nem vai dar, né? Já são 9h48. A professora Dani vai me ficar nervosa. Então, vamos rapidinho aqui no simulador. Ó, tem esse simulador, tá? Depois vai estar no PDF da aula. Tá? Que eu tenho um plano inclinado que eu consigo ajustar o ângulo. Tá vendo o ângulo? Eu consigo ajustar esse ângulo. Vamos colocar um ângulo bem pequenininho aqui de... Deixa eu ver se eu consigo colocar manualmente 10 graus. E eu consigo aqui colocar o coeficiente de atrito também. Vou colocar de meio. 0,5. De meio. Tá? Lembre que o coeficiente de atrito ele é adimensional e ele vai de 0. Na verdade, não pode ser 0, né? Senão não tem atrito. Ele vai diferente de 0 até 1. Tá? Ele vai até 1. E eu consigo colocar aqui as massas, que são as quantidades de... Eu não consigo. Deixa eu dar um restart aqui, não foi não. Consigo colocar mais pessoinhas aqui, tá vendo? Aí aumentando a massa. Vou colocar 3 crianças. Tá vendo que tá travado, né? Vou deixar aqui também um gráfico. Então veja, ó, com um coeficiente de atrito de meio e um ângulo de 10, com 3 crianças, aqui não se movimenta. O que isso quer dizer quando não se movimenta? Que o atrito aqui, tá vendo que aqui tem um, deixa eu colocar os vetores. Tá vendo esse FAT? O FAT, ele está se igualando ao meu PX, eu tenho uma componente PX aqui. Está sendo igual. Quando for igual, essas crianças não vão descer. Tá? O atrito está segurando a boia para não descer. Se aumentando o ângulo, o que vai acontecer se aumenta o ângulo? Vai aumentar o quê? Meu PX. Vai aumentar meu PX, vai aumentar meu PX, aumentar meu PX, até que o PX vence o meu atrito. E eles descem. Tá? Então, a gente consegue estudar isso matematicamente
e verificar qual é a força necessária, né, do P, ou qual é o ângulo necessário para que essa boia se coloque em movimento. Tá? Então, aqui tem esse simulador, a gente viu que quando eu aumento o ângulo, aumenta, consequentemente, o meu Px, que vence minha força de atrito. Tá? Tem outro simulador aqui, só que esse aqui não dá para ver muito bem. Vou tentar aumentar aqui. Deixa eu ver, não consigo. Não consigo. Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Não, né? Tá muito pequenininho, né? Vou dar um ponto mais. Aí, foi. Mas aí ficou tudo carregado também. Ó. Aqui. Que é o mesmo simulador, né? Eu consigo fazer vários estudos aqui. Eu tenho um ângulo, né? Eu consigo aumentar meu ângulo aqui. Que eu consigo aumentar uma força aplicada. Dessa vez eu tenho, além da força de atrito, eu tenho a força peso e uma força aplicada. Então a gente vai lidar com isso também. Deixa eu limpar aqui. Então aqui eu também tenho um simulador que mostra aqui alguns coeficientes de atrito, né? Eu consigo aplicar força, eu consigo ver uns gráficos aqui da força aplicada. Como o nosso tempo tá terminando, eu vou deixar esse simulador para vocês darem uma fuçada, tá? Aqui eu tenho um sem plano inclinado também, né? Que a gente consegue estudar aquilo, as outras aplicações que a gente já vinha fazendo. Limpar, iniciar tudo. Certo? Esse aqui é um plano horizontal, que mostra aqui os vetores, enfim. Vou deixar para vocês acessarem, tá? Ainda tem um plano inclinado, alguns simuladores. E esse daqui também ficou mais clean, né? A gente tem 6 minutinhos. Eu vou comer um pouquinho da aula da Dani, se ela me permitir, é claro, para a gente ver um exercício para fixar, senão não adianta, né? Então anotem aí já. Utilize aquele método de resolução de exercício. Lembra? Como que a gente... Esse daqui já está resolvido, para ficar mais rápido, tá? E aqui é de um plano inclinado, sem atrito. Então, como que a gente sempre resolve? A gente lê primeiro o enunciado, para a gente se situar na questão, lê de novo e anotando e grifando as partes importantes no enunciado, né? E fazendo também nossa listagem de dados. Depois a gente desenha e finalmente a gente vai resolvendo a parte matemática. Então, vamos lá. Um corpo de massa de 10 quilogramas é abandonado do repouso num plano inclinado, perfeitamente liso, tá? Eu já vou até anotando com vocês. Ó, present ask, ó, present, um corpo de massa de 10 quilos, né? Então é importante anotar. É abandonado do repouso no plano inclinado perfeitamente liso. O que isso quer dizer? Não há atrito. Forma um ângulo de 30 graus com horizontal. A figura, como mostra a figura abaixo, a força resultante sobre o corpo é D. Ele quer saber qual é a força resultante no corpo. Considere G igual a
a 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui estou com... Deixa eu fechar. Beleza. Tá, limpar tudo. Então, aí ele pede, encontre A, Px e Py, a gente já sabe calcular. B, a força resultante. C, a força normal. E D, a aceleração. Começando pelo Px e Py. Lembra da formulinha? Vocês sabem como deduzir? Px é P seno de θ, ou do ângulo. Py, P cosseno do ângulo. Então, é só vocês multiplicarem. Tá? Vocês têm que lembrar daquela musiquinha, da trigonometria. Todo mundo lembra, né? Se quiser, eu escrevo aqui. Deixa eu escrever. Tem os ângulos notáveis. Eles são de 30 graus, né? Os ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Eu tenho seno, cosseno e a tangente desses ângulos. E eu tenho a musiquinha, né? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Aí você aplica a raiz, né? Raiz. 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 A raiz. Essa aqui não tem. Raiz de 1 é 1. Então, o seno de 30, a gente já viu que é meio. Cosseno de 30, se a gente colocar isso na calculadora, raiz de 3 sobre 2, vai dar 0,866. Vou arredondado para 0,87. E aí é matemática, não tem mais segredo. Aqui acabou a física, só matemática. Resolver continha. Tá? Então, peso. A gente viu a massa que é 10 quilogramas, a aceleração da gravidade 10, considerado 10 metros por segundo ao quadrado. Você vai multiplicar massa vezes a aceleração, você tem 100, vezes o seno. Px, 50 newtons. Py, 87 newtons. Tranquilo, né? A força resultante, a gente vai ver que a força resultante em x aqui deu 50 newtons. A normal é igual ao Py, 87 newtons. Aí ele quer saber a aceleração. A aceleração em y não há movimento em y, só há movimento no eixo x. Então, a força resultante, a gente sabe quando é um equilíbrio dinâmico, é massa vezes aceleração. O Px vai ser igual à minha força resultante, que a gente deduziu acima. Então, Px é igual a massa vezes aceleração. 50 é o meu Px, que é igual a 10, que é a minha massa, vezes a aceleração, que é a minha incógnita. Eu tenho uma incógnita e uma equação, consigo resolver esse problema. Passo 10 dividindo, a aceleração, eu descubro que é 5 metros por segundo ao quadrado. Descobriu o P, a gente respondeu o A, o B, o C e o D. Respira, né? Fui muito rápido porque está acabando o tempo, mas essas resoluções vão estar lá no Google Classroom também, tá? Junto com a outra que eu ia passar. Mas eu acho que a professora já está aí, a Dani. Então, aqui tem outra resolução. E essa em especial tem o FAT. Essa tem o FAT. Deixa eu ver se a Dani já está aqui. Já são 10 horas. Tô aqui. Boa. Ó, fui pontual, hein, Dani? Vou terminar aqui. Pessoal, só para responder, né? O que a gente sempre faz, eu vou enviar aqui no chat. Por favor, né, peço que encarecidamente
vocês me ajudem a te ajudar, tá? Me ajudem a ajudar vocês. Deixa eu abrir o chat aqui. Responda esse feedback. O que você achou dessa aula, né? E o que pode melhorar? Eu sei que faltou o Kahoot, né? Que faltou. Eu vou dar na outra aula, tá? Respondam aí o que vocês gostaram. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Deixa eu só bate-papo aqui. Achei. Bate-papo novamente, não foi? Ai, meu Deus. Aqui foi. Então, críticas construtivas são sempre bem-vindas. Por favor, respondam mesmo. Tá? Palavra-chave vai ser plano, plano e o feedback. Feedback. Aqui, por favor, respondam, tá? Porque eu leio todas as respostas, ó. Tem só 16. E eu leio cada uma. Então, eu trouxe várias melhorias pelo seu feedback, tá? Então, continue dando feedback que eu pessoalmente tento melhorar o que vocês dão de crítica para mim, ok? Eu vou colocar aqui no Google Classroom essa aula, aqui no aplicações de lei de Newton, tá? Só para informar, a gente vai ter ainda umas 3 aulas de aplicações, com diferentes tipos de aplicações. Já falou de atriz, força elástica, plano inclinagem, vai falar de polia, a gente vai falar de a que você colocou, que não sei se o nome é momento, a gente vai falar de momento, tá? E a gente vai falar de momento, agora me fugiu, mas eu vou colocar, a gente tem mais 3 aulas aqui para a gente começar a ver energia e trabalho e finalizar com aplicações, também é bem extenso. Ok? Então, vou colocar aqui e vou colocar também resolução de exercício. Então, respondam. Se vocês não fizerem exercício, tá valendo de nada isso daqui, sendo bem sincero, tá? Tem que fazer exercício. Se tiverem alguma dúvida, estou disponível no WhatsApp, no Telegram, tá bom? Sinta-se à vontade para me chamar. Dani, pode, são todos seus, fique à vontade. Só deixa eu encerrar meu compartilhamento e conseguir fazer com que você compartilhe, né? Peraí, Dani. Beleza. O anfitrião. Obrigada. Vários compartilhamentos. Fique à vontade, eu estou aqui para ajudar, tá? Tá. Você precisa de um tempo para fazer o trâmite ou posso começar? Manda bala, só vou. A gente não está conseguindo fazer ainda no YouTube, que a gente tomou um strike lá, né? A gente Vixe. tá gravando na nuvem e fazendo o upload posteriormente. Ok.